Olá, meu nome é Marília, eu sou professora no curso de especialização do IBET e advogada, e eu vim trazer algumas considerações sobre o tema da próxima aula, que é a hipótese da regra matriz de incidência tributária. Antes de entrar no estudo da hipótese, especificamente, é necessário passar por alguns temas conexos que são essenciais ao entendimento da matéria. E o primeiro deles é o que é norma jurídica. A expressão norma jurídica é uma expressão dotada de pluralidade de significações. E para sistematizar essas possíveis significações, o professor Paulo de Barros Carvalho propõe classificar as normas jurídicas em normas jurídicas em sentido amplo e normas jurídicas em sentido estrito, identificando essas duas classes nos 4 planos do percurso gerador de sentido dos textos jurídicos. Então, no plano S1, que é o plano da expressão, o plano do suporte físico, e no plano S2, que é o plano proposicional, em que já foram atribuídas significações a esse suporte físico, mas essas significações ainda não estão estruturadas deonticamente, a gente teria a norma jurídica em sentido amplo. E no plano S3, que é o plano normativo, que a gente tem significações já estruturadas deonticamente. E no plano S4, que é o plano da sistematização, em que as normas entram em relação com as demais normas do sistema, a gente teria uma norma jurídica em sentido estrito. Além disso, do ponto de vista formal, a norma jurídica pode ser entendida como um juízo hipotético condicional, que é composto por um antecedente e um consequente, que são ligados por um dever ser interproposicional que aparece neutro, que significa que ele não está modalizado ainda em permitido, obrigatório ou proibido. Ele só estabelece uma causalidade jurídica entre antecedente e consequente. No antecedente, a gente vai ter o quê? Previsões de acontecimentos sociais que são tidos como relevantes para o direito. E, no consequente, a prescrição de condutas jurídicas dada a verificação do antecedente. Além disso, é necessário estudar também a fenomenologia da incidência tributária, passando pelas noções de evento, que são os acontecimentos do mundo fenomênico que ainda não foram relatados em linguagem, fato, que é o relato do evento em linguagem, e fato jurídico, que é o relato do evento em linguagem jurídica, para entender as duas teorias principais sobre a incidência tributária, que é a teoria tradicional, segundo a qual a incidência ocorre de forma automática e infalível à ocorrência do evento. Então, não é necessário nenhum ato de vontade humana. Ocorrido o evento no mundo fenomênico, de forma automática e infalível, ocorrerá a incidência. E a teoria moderna, que entende que é necessário um ato de vontade humana. Então, a incidência não é automática e infalível a ocorrência do evento. Eu preciso de vontade humana de relatar aquele evento em linguagem competente, vertendo em fato jurídico para que ocorra a incidência. Além disso, é necessário entender também o que é a regra matriz de uma maneira geral. Ela pode ser vista como um método, uma técnica, um esquema lógico que permite identificar os elementos essenciais para determinar o acontecimento que vai desencadear a incidência tributária e, por conseguinte, a instauração de uma relação jurídica. Então, é nesse sentido que o professor Paulo fala que é a expressão mínima e irredutível de manifestação do deôntico com sentido completo. Ela pode ser vista também como uma norma geral e abstrata, que é o produto da aplicação dessa técnica. Então, a gente tem, por exemplo, a regra matriz de incidência do imposto sobre a renda, enquanto uma norma jurídica geral e abstrata. A partir dessas premissas, a gente pode entrar especificamente no estudo da hipótese da regra matriz de incidência tributária. Então, a hipótese está no antecedente dessa norma geral e abstrata e ela prevê a descrição de um acontecimento de possível ocorrência que vai desencadear consequências jurídicas. Na hipótese, a gente vai ter 3 critérios mínimos para identificar esse acontecimento, que é o critério material, o critério temporal e o critério espacial. No critério material, a gente tem o núcleo do acontecimento, que desencadeia a incidência tributária. E esse núcleo, ele é composto sempre por um verbo mais um complemento. Então, por exemplo, oferir renda, prestar serviço, circular mercadoria. E em torno do conteúdo semântico desse verbo mais esse complemento, a gente tem várias disputas jurídicas no judiciário. O que é prestar serviço? O que é circular mercadoria? Então, a gente tem vários debates acerca do conteúdo semântico dessas expressões. Temos também o critério espacial na hipótese. O critério espacial, ele vai indicar o preciso local em que o evento deve acontecer para que ele desencadeie consequências jurídicas. E essa delimitação do local, ela pode ter vários níveis de detalhamento distintos. Então, pode ser um lugar específico, pode coincidir com o próprio âmbito de vigência territorial da lei, ou pode ser até universal, como a gente tem, por exemplo, no caso do imposto sobre a renda. O que a gente tem que ter claro sempre
é que não há essa necessária identidade entre o critério espacial e o âmbito de vigência territorial da lei. Apesar de muitos casos coincidir, não é uma necessidade que o critério espacial coincida com o âmbito de vigência territorial da lei. E tem também o critério temporal, que vai indicar o quê? O preciso instante em que o evento precisa acontecer para que ele desencadeie consequências jurídicas. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que tenha ajudado essas considerações sobre o tema, que vocês consigam refletir e se preparando para a aula expositiva, que possa ser uma aula muito proveitosa sobre esse tema que é um tema tão importante para o estudo do direito. Obrigada!